Olá pessoal, eu sou Adilson Santana e antes do episódio começar, você vai ouvir uma descrição minha, do meu convidado e do estúdio onde a gente gravou, para que todo mundo tenha acesso à totalidade do conteúdo. Caso você não queira ouvir, basta pular para o minuto 1 e 10. O apresentador Adilson Santana é um homem de pele negra, cabelo cacheado, alto no topo da cabeça, com as laterais raspadas. Usa óculos e tem uma barba curta. Está vestindo uma camiseta preta e calças jeans. O artista plástico e desenhista Ivan Pereira é um homem negro com cabelo curto, bigode e um pouco de barba na região do queixo. Está vestindo uma camiseta preta de uma marca de produtos esportivos e calça jeans. Eles estão sentados um de frente para o outro. Entre eles, há uma mesa. Ao fundo, entre os dois, há uma televisão com a logomarca Mo Ideia Podcast. Do lado direito do apresentador, há um painel preto com o nome do podcast em luzes de LED. Olá pessoal, mais uma quinta-feira e mais um episódio do Mo Ideia começando. E hoje eu entrevisto o Ivan Pereira, que ele desenha realisticamente, só para vocês terem a ideia do trabalho dele. E a gente conversa com ele agora, e eu estou muito feliz de você ter falado comigo, Adilson, por favor, deixa eu mostrar um pouquinho do meu trabalho, e eu já tinha você em mente, então falei, vamos embora, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a sua trajetória e o trabalho que você faz aqui em João Pessoa com esses desenhos. Cara, desde já agradeço a você, um grande amigo que conheci na Expo Favela e também o programa da Mo Ideia, né? É uma satisfação enorme em poder participar aqui, mostrar um pouco da minha arte, do meu trabalho e também compartilhar algumas ideias que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Uhum. Então, vamos embora. Para iniciar, eu sempre gosto de perguntar da pessoa, não artisticamente, mas ter uma visão pessoal primeiro da pessoa, para depois ir para o lado artístico, porque além de ser um artista, de produzir cultura e arte, a gente também é ser humano. Sim. Então, eu queria entender um pouquinho como era o Ivan criança e que ambiente ele nasceu, qual o bairro dele, como é que era isso? Cara, minha infância não foi fácil, né? Um garoto negro que nasceu e se criou numa periferia, né? Sou um morador do bairro dos Novais, moro em João Pessoa mesmo. Então, uma criança que foi abandonado, né, pelo pai, pela mãe. Eu não conheço meu pai, mas, né, minha mãe ela preferiu, né, seguir outro caminho da vida dela, a não criar o filho e também a minha irmã, que é mais velha. Então, fui criado na rua, ali, na casa de um, na casa de outro, né, porque os meus tios também não queriam, né, tomar conta de mim, vamos dizer assim. Né? Então, um garoto que foi criado sem base familiar. Né? Foi muito difícil, né, em chegar aos 35 anos, ser um cara, ter uma profissão, né, ter estudos. Então, sempre fui dedicado, esforçado a ter o melhor, né, a adquirir o melhor para mim. Então, uma criança que sofreu muito, perdeu muitas coisas, mas o desenho era uma paixão. Né? Tinha algumas habilidades, então eu desenhava para poder me expressar, tirar sair daquele mundo, né, que eu vivia, né? Porque o bairro lá era um pouco carregado, então o desenho era uma maneira de eu me esquivar daquilo. E quando você olha, você falou que tem 35 anos, e quando você para olhar o Ivan com 10 anos e vê que conseguiu, vamos dizer assim, sair das estatísticas, ter uma profissão, como você falou, e fazer o trabalho que você faz muito bem. Como é que você se sente quando faz rememora essa infância difícil que você teve? Me sinto grato a Deus por ter colocado pessoas no meu caminho, como você, como outras tantas, né? Então, é gratidão. E são por essas pessoas que Deus colocou no meu caminho que eu continuo na luta, né? Vamos dizer assim, da vida. Porque nós no dia a dia, a gente luta, né? A gente tem batalhas, tanto como mentais, como físicas, né? Então, é gratidão a Deus, porque nunca imaginei de eu
estar numa sala de aula, estar num evento, poder transmitir o meu conhecimento, né, para quem gosta da arte, né, ou para quem gosta daquilo que se identifica, né? Então, para um garoto que não foi criado com a base familiar, mas hoje é educado, né, tem sua profissão, trabalha no mundo artístico, busca coisas melhores, tenta dar o seu melhor ao próximo, né? Então, é gratidão a Deus e entender que Deus existe no nosso caminho, né? Então, isso é que nos fortalece todos os dias para acordar e dizer, pô, são por essas pessoas que eu vou lutar, né? Eu vou continuar. Então, apesar de eu não ter uma base familiar, mas Deus colocou no meu caminho pessoas que me motivaram, né? Continua, cara, tu tem capacidade, então são por essas pessoas que eu luto. Você falou, né, que teve apoio de outras pessoas que não da família, Uhum. né, para trilhar esse caminho para o mundo da arte e do desenho. Uhum. E eu queria que você falasse quem é essa pessoa, caso você possa falar, e como foi que ela lhe apoiou no início, né? De ver assim, cara, esse menino desenha muito, né? E daqui a 20, 30 anos ele vai ser uma pessoa com um trabalho muito bom e consolidado. Quem foi essa pessoa? Na verdade, não foi essa pessoa. O que eu quis te dizer é pessoas que Deus colocou no meu caminho, né, que me motivou, né, a continuar a viver, a continuar na luta, né? Por exemplo, você, com esse convite que fez para mim, né, outras tantas pessoas que me fizeram o convite, outras tantas pessoas que disseram, pô, tu tem capacidade, cara, continua. Então, são por essas pessoas, não pessoas familiares, né? Não tem uma pessoa específica ali de dizer, vai, continua. Sim. Porque a minha luta sempre foi só. Chegar em casa e lutar sozinho mentalmente, dizer, pô, será que vale a pena continuar com isso? Como é que vai ser no dia seguinte? Então, não existe uma pessoa específica, mas sim existem pessoas que Deus colocou no meu caminho que fez eu continuar, né, no mundo artístico, no mundo pessoal. Então, através de tanta dificuldade que eu passei, mas, obviamente, teve algumas pessoas que me motivaram a continuar a viver, entendesse? Você falou que, em off aqui para mim, antes da gente começar a gravar, que você é autodidata, né? Eu queria que... Como foi que você foi desenvolvendo essa habilidade naturalmente, né? Com o passar do tempo, aprendi um estilo de traço, aprendi a dar profundidade, aprendi a dar textura. Como é que foi esse processo de construção do profissional que você é hoje? Cara, assim, na fase... Como eu criança, eu já tinha habilidade de desenhar, né? Então, na fase de adolescente, eu estudava num colégio e vi um professor com esse estilo de arte, né? E aquilo eu me identifiquei com ele, né? E fui trocando ideias, né? E fui, pô, eu também desenho. Aí mostrei alguns trabalhos meus, né? Não era tão perfeito, né, como hoje, mas mostrei alguns trabalhos meus. Ele me deu algumas motivações, né? Eu continuo, tu tem alguma habilidade no traço. Então, ao longo da fase de adolescente, fui aperfeiçoando através de olhando no YouTube, né? Na época era muito mais o YouTube do que Facebook, Instagram, TikTok, esse negócio. Então, fui me aperfeiçoando olhando no YouTube, né? Então, fui treinando, fui elaborando algumas ideias para poder chegar nesse resultado final de um trabalho desse, né? Então, foi um percurso longo, não foi uma coisa de um dia para outro, né? Porque hoje, quando algumas pessoas começam a fazer um trabalho artístico, ela quer logo executar e terminar logo, né? Mas o trabalho artístico, ele não é assim, é um trabalho imaginatório, né? Você imagina como é que fica o resultado final, né? Mas todo o trabalho, ele é demorado, entendeu? Então, alguns macetes que fui adquirindo ao longo do tempo que fez com que eu conseguisse reproduzir um desenho em preto e branco voltado para a fotografia. Quando a gente estava organizando aqui os desenhos em cima da mesa, que o pessoal que está aqui nos bastidores ficou gente, como assim, cara? Como é que você consegue fazer uma coisa parecida de fato?
possível tocar, no sentido de, tipo, ter a textura que nem uma Entender, né? pele. Como se fosse E uma coisa que eu queria saber é porque precisa muito de observação para você conseguir chegar no nível que você está hoje. E como é esse trabalho de observação de pessoas, né, que existem de fotografia para conseguir criar um trabalho tipo esse quadro aqui? Como é esse processo? É mais visual, né? E intelectual, vamos dizer assim. É entender o que você está vendo, compreender e transferir para uma folha em preto, branca, né? Né? Então, é um trabalho muito mais intelectual, visual, entendesse? Para poder reproduzir. Existem algumas técnicas que a gente precisa adquirir, né? Como a forma de sombrear, a forma de como traçar, né? Ter aquela habilidade ali de não colocar força demais na mão, para não aprofundar muito o papel, acaba danificando, né? Então, o desenho realista, toda a arte em si, ela é um processo intelectual, onde você visualiza na sua mente aquele resultado, a conclusão daquela arte. Sim. Né? E a reprodução é ali no processo lento, né? Mas com a ideia de que aquilo que a sua referência está sendo transmitida igual para o branco, né? Para a folha branca. Sim. Você disse também que quando vai para eventos, né, as crianças chegam assim querendo aprender, né? Tipo, como é que você faz isso? Perguntando. Você tem consigo o sonho de conseguir não só mostrar isso e as crianças perguntarem em evento, mas como um espaço para ensinar essas técnicas também, para também, como você foi uma criança que não teve apoio, também conseguir resgatar essas crianças que possivelmente também não têm o apoio da família ou dos familiares em volta. Como é que é isso para você? Adilson, você colocou um ponto aí muito delicado, né? Uhum. A adolescência de hoje, né? A juventude, entendeu? Então, o adolescente, a criança, ele tem um mundo de criatividade, né, na sua mente, mas não consegue expor, não consegue colocar para fora. Então, é uma coisa muito delicada de se conversar, né? Porque hoje as crianças elas se aprofundam muito nesse mundo, né? No mundo do celular, superficial, onde a realidade dela não é aquilo que ela vê no telefone, no celular. Então, hoje, o nosso país, obviamente, ele tem uma deficiência nisso, né? Em educar os filhos, educar os adolescentes a administrar o seu tempo, né? O tempo para comer, o tempo para tomar banho, trabalhar, sabe, colégio, estudar. Então, hoje, eu vejo essa dificuldade do povo para poder administrar a educação do filho, né? E o mundo artístico, ele requer muita disciplina, ele requer dedicação, requer renúncia, né? Você tem que renunciar a algumas coisas para poder se aprofundar naquilo que você realmente se identifica. Então, o desenho, quando criança, eu era excluído de muita coisa, porque eu só desenhava, cara. Eu ficava desenhando, né? Era apaixonado por desenho. Então, eu desenhava, às vezes eu não participava de grupos, né? Às vezes eu não deixava de ir para uma coisa, para um passeio, porque as pessoas, ele não curte muito isso, não. Então, eu era excluído. Então, a arte em si, ela requer renúncia, né? Em tudo aquilo que a gente se identifica e quer para a vida, a gente tem que renunciar a algumas coisas para se dedicar àquilo. Com certeza. Então, hoje, gostaria muito de transmitir o meu conhecimento para essa juventude que tem capacidade, tem muita habilidade e hoje tem muito mais oportunidade do que você tinha, entendeu? Então, para a gente, artística, conseguir educar um adolescente no mundo artístico
é muito difícil porque esse adolescente ele está rodeado de informações, né? Então, isso faz com que esse adolescente tenha alguma dificuldade de concentração, né? De poder se expressar, entendeu? De poder imaginar algo futuro, entendeu? Então, essas informações que nos cercam é que faz com que a gente perca a concentração daquilo que a gente quer. Mas não é impossível. Não é impossível. Então, hoje, em João Pessoa, eu não vejo um ambiente, um espaço, né, porque já lutei com isso, já lutei para isso, já falei até com alguns candidatos, né, e ter um espaço artístico. Um espaço artístico, o que eu quero dizer, ter uma feira onde possa existir um rodízio de artistas, né, para que todos os artistas de periferia, não só do bairro de Novaes, mas dos outros bairros aqui de João Pessoa que faz em torno, né, porque acredito que a periferia do bairro dos bairros de João Pessoa, ela é muito rica, e tem muitos artistas, muito cara talentoso que pode expressar sua arte, né, e não é visto, né? Por quê? Pelo fato de João Pessoa viver através do folclore, através do... como é que se chama? Aquelas bijuterias, tem um outro nomezinho. Artesanato. Artesanato, entendeu? Então, João Pessoa hoje, ela é voltada muito mais para isso do que para o mundo artístico em si, né? A arte visual, a arte plástica, entendeu? Não existe isso. E os grandes artistas, que já são grandes, já tem nome aqui na cidade, não luta para isso, entendeu? Sim. Eu vejo que não luta para isso, entendeu? Então, para a gente que é de periferia, para um adolescente que é de periferia, que tem uma habilidade artística, para ele poder se expressar, né, para ser visto, vai ser muito demorado. Ele vai lutar muito, entendeu? Então, é uma coisa que eu luto há muito tempo, né, desde quando eu coloquei na cabeça que com o desenho realista eu consigo fazer algo diferente, tanto para mim, mas para outra pessoa. A gente falou de periferia e falou de educação e, querendo ou não, a gente esbarra em questão de acesso, né? Não só de informação, de técnica, de espaço, mas também de material. Porque, por exemplo, esse papel que tem aqui, né, que você utiliza, não é um papel comum que a gente encontra num caderno de 10 matérias. Não então, é mesmo. Tem um custo, né, que muitas crianças, caso queiram entrar nesse ramo, não vai ter acesso facilmente. Verdade. Né? E eu queria saber mais ou menos o quanto é que a pessoa precisa investir para entrar nesse mundo. Tipo, eu tenho uma habilidade, encontrei alguém que consiga ensinar para mim isso daqui, mas eu preciso de um lápis específico, eu preciso de um papel específico. Como é que é isso? Como é o custo inicial? Só para quem tem interesse de entrar nesse ramo conseguir entender. Desenho. Não é tão caro, né? Vamos logo dizer assim, não é tão caro, mas para chegar nessa perfeição vai existir algumas dedicação, né, e conhecimento. Mas para você ter um material básico, você ter uma folha em branco, sulfite, com uma gramatura mais grossinha, um lápis, grafite, né, com uma graduação 2B, B, que nessas lojas a gente encontra, e uma borracha. E colocar a imaginação para fora. Né? Então, o mais caro aqui, no caso, seria um investimento em curso, caso a pessoa quisesse fazer. É o básico, né? O que eu estou dizendo aqui é o básico, né? Mas para a pessoa, quando tiver mais avançada, né, que é algo mais perfeito, então custa algo mais, entendeu? Porque um lápis que eu utilizo do grafite aqui, chega em torno de R$12. Então, um lápis, R$12. Então, tem lápis de uma lapiseira que é R$45. Entendeu? Então, tem alguns materiais que são mais caros. E alguns garotos não têm essa possibilidade de comprar. Né? Então, eu aconselho a começar do básico. Porque, quando criança, eu desenhava no papelão.
Desenhava no papelão para poder me expressar, né? E poder mostrar aquelas pessoas ao meu redor que eu sabia fazer algo diferente. Aham. Entendeu? Então, o básico, a gente sempre começa do básico, né? Então, o básico é uma folha sulfite, um lápis, uma borracha e colocar a imaginação para fora, né? Aí, quando a gente adquirir conhecimento, né, princípios, aí sim, aí a gente parte para um material mais caro, um material mais sofisticado, né? Um material mais elegante, para poder também expor, para poder mostrar ao público que é um trabalho de qualidade. Aham. E para a gente encerrar, eu queria que você dissesse assim, olhasse para a câmera que está focada em você e falasse uma mensagem para o não só os Ivans, né, que existem, mas todo mundo que queira entrar nesse mundo do desenho, né? Qual é a mensagem que você, né, que passou por tudo isso, que tem o trabalho no nível que tem hoje, diria para essas pessoas? A mensagem que eu tenho, ela é curtinha, sabe? Quando é Mas curta, é muito forte. é forte e específica. São duas palavras. Você não sai da luta. Então, no caso, 3 palavras. Você não sai da luta. Porque a gente vive em torno de lutas todos os dias. Mas pela graça de Deus, a gente agradece e continua na luta. Porque se a gente desistir, a gente não almeja, a gente não consegue aquilo que a gente almeja na vida. Então você nunca sai da luta. Essa mensagem eu assisti em um filme que ela me tocou profundamente. E realmente, na vida, a gente nunca sai da luta. Porque para um garoto, cara, negro, de periferia, que foi criado sem a mãe, sem o pai, sabe? Transformar um homem que tenta se expressar de uma maneira justa com o outro, não é fácil. Então, para chegar até aqui não foi moleza, não teve aquela base, sabe? Porque hoje faz muita falta. Uhum. E jamais vou transmitir as minhas dores, sabe, os meus problemas psicológicos para a pessoa que estiver do meu lado. Jamais. Uhum. Mas sim, vou dar o meu melhor, sempre. Em tudo que eu fizer, vou dar o meu melhor. Porque aquelas pessoas que estiver do meu lado, elas vão ter o meu melhor. Então, o que eu quero, a única mensagem que eu digo é que você nunca sai da luta. Cara, eu gosto muito do que você falou, porque de fato é, né? E a gente vai sendo resiliente com o tempo e construindo a personalidade que a gente tem hoje, como você fez, né? Eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no Uma Ideia, ter contado um pouquinho, né, da sua história, né, do Ivan criança, o Ivan que desenha e que faz muito bem o seu trabalho, e também esse lado humano que você passou pra gente, né? Porque o que eu olho aqui é um profissional foda, desculpa o palavrão, gente, e eu conheci o lado ser humano do Ivan, sabe? Porque além de ser artista, de produzir cultura, a gente também tem esse lado humano. E às vezes a gente olha a tela, olha um desenho e não sabe a história que tem por trás dela. Justamente. Então, eu estou muito agradecido de você ter compartilhado um pouquinho da sua história com a gente aqui. Eu que agradeço, Adilson. O teu convite foi maravilhoso, né? Agradeço a toda a produção do Uma Ideia. Para mim é uma satisfação enorme em conhecer vocês, né? Porque, sem dúvida, é uma porta para o meu negócio, né? Então, desde já, só tenho a agradecer e peço a você, que é de João Pessoa, sigam essa rapaziada, que é uma rapaziada boa, uma galera do bem, que está aí no início, né? Na sua trajetória, tentando aí divulgar os artistas de periferia, divulgar
coisas boas para nossa cidade. Então, o que eu tenho é agradecer a você, agradecer a Amanda, ao Vitor e todos os que fazem aqui a produção desse podcast. E satisfação enorme. Valeu, obrigado. E também tem, se você quer de João Pessoa, quer presentear a pessoa que você ama, né, quer dar algo único Júnior e tá chegando especial, aí, viu? único e especial, é só me chamar no meu direct, que o mais breve possível eu estarei passando mais informação de como funciona para você obter sua encomenda. Pode dizer o arroba, pessoal, viu? Pode dizer aí. Valeu. Então, o meu Instagram é Ivan Pereira Nogueira, né? Me segue lá, segue a galera aqui do Uma Ideia, e com isso aí vocês vão estar acompanhando grandes coisas. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Uma Ideia. A gente se encontra na próxima semana, mas vocês já sabem, né? Segue aqui o canal, favorita a gente no Spotify e, claro, segue a gente no Instagram. Tchau! Realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, operacionalização Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado da Paraíba. Paraíba, 2 de maio de 2024.